A reforma tributária que está em discussão no Congresso Nacional pode afetar alguns municípios e estados com perdas de arrecadação. E a possibilidade do aumento de imposto é uma preocupação de empresários. Acompanhe todos os detalhes a partir de agora nessa reportagem do Almir Costa. Enquanto a proposta de reforma tributária avança no Congresso Nacional, cresce a preocupação com as mudanças no sistema de arrecadação de impostos no país, principalmente por parte dos estados e municípios. A principal mudança da proposta é a de simplificar as etapas de arrecadação de impostos sobre a produção e a comercialização de bens e serviços. Simplificação que viria pela unificação de impostos federais, estaduais e municipais em apenas um. O IPI, o PIS/COFINS, que são impostos federais, o ICMS e o ISS, que são impostos estaduais e municipais, seriam juntados, criando o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, ou Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, que já é adotado em outros países. O problema é que a reforma pretende concentrar a arrecadação do novo tributo no governo federal, o que afetaria a sobrevivência de prefeitos e de governadores, que ficariam reféns dos repasses dos recursos. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, tem se posicionado contra a proposta de reforma por acreditar que os estados e municípios serão bastante afetados pelas mudanças com perdas de arrecadação. Recentemente, ele participou por via remota de mais uma reunião para tratar do assunto. O presidente do Instituto, Mauro Borges, esteve em Brasília e participou do mesmo encontro com governadores do Centro-Oeste e de Roraima. Éric de Figueiredo explica por que a proposta impacta negativamente estados e municípios. O governo federal está mexendo uma parcela muito pequena da arrecadação. Está preservando a parte dos impostos federais. Mas, para o estado, isso corresponde a 81% da arrecadação do estado. Então, o governo federal propõe alterar 81% da arrecadação do estado. O governo federal se propõe a alterar 45% da arrecadação dos municípios. Mas da parcela que ele próprio arrecada, ele está mexendo apenas com 23%. Então é de fato um sacrifício feito com o bolso alheio. Outra preocupação com a possível nova forma de arrecadação dos tributos federais, estaduais e municipais é com a concentração da arrecadação nas mãos do governo federal, que por sua vez irá fazer os repasses aos demais entes federados. Para o presidente do IMB, haverá uma perda de autonomia de estados e de municípios na gestão de seus recursos. Os entes federados eles perdem uma capacidade até mesmo de elaborar o seu próprio orçamento. Como é que eu vou fazer uma previsão de arrecadação se a arrecadação está concentrada no Distrito Federal, em Brasília, usando um linguajar mais popular. Então você perde essa autonomia sobre a gestão do seu próprio recurso. Isso é muito preocupante sob o ponto de vista político. E não há clareza de como essa eventual perda de arrecadação vai ser distribuída. Se fala de um fundo de desenvolvimento regional. No entanto, isso tem uma natureza totalmente diferente do fundo de perda de arrecadação. Nós estamos pleiteando um fundo de desenvolvimento que tem uma natureza de gasto totalmente diferente da natureza do gasto hoje tomado pelo Estado. Então, você não sabe como vai ser distribuído, você não sabe o tamanho desse fundo, você não sabe quem vai compor esse fundo, de onde vai vir esse recurso, se é estadual ou federal. O governo federal, de início, disse que não vai contribuir com esse fundo. Então, é uma reforma, de fato, que penaliza muito os entes subnacionais e preserva a arrecadação federal. A reforma tributária propõe também acabar com a chamada guerra fiscal, termo usado por regiões desenvolvidas como a do Sudeste, que são contrárias aos incentivos fiscais, programas de redução de impostos para a atração de investimentos, como a instalação de indústrias. Para o presidente do IMB, a possível perda desse mecanismo traria um grande prejuízo para a economia goiana. Goiás tem dado exemplo, e o Centro-Oeste como um todo, de uma estratégia bem-sucedida de desenvolvimento regional. Na década de 60, quando começou a discutir desenvolvimento regional, Goiás, o Centro-Oeste, correspondia a 2% do PIB nacional. Então, apenas 2% da riqueza produzida no Brasil era aqui do Centro-Oeste. Hoje, essa parcela passou para 8%. Então, um crescimento de 400%
tomando espaço de outras regiões. Entre essas estratégias estão a atração de empresas, a atração de negócios e um forte setor formal no Centro-Oeste. O Centro-Oeste não tem artificialidade, o Centro-Oeste se especializou naquilo que ele é melhor. Então, isso fez com que o Centro-Oeste se desenvolvesse muito mais do que outras regiões brasileiras. Entre esses instrumentos de crescimento econômico, nós temos os benefícios fiscais. Por que eles existem? Existem porque, historicamente, há uma diferença regional de infraestrutura, de qualidade da mão de obra. Então, esses benefícios eles ajudam as firmas a se fixarem no Centro-Oeste e a reforma se propõe a acabar com esses benefícios fiscais. Então, nosso temor é que empresas que se beneficiam com esse incentivo fiscal, eles possam mudar, né? Sair do Centro-Oeste e ir para outra região. Essa é uma preocupação crível. Mas tem outros fatores ainda que estão passando à margem da discussão. O governo estadual, ele também induz política pública. Nós temos a política de cota parte do ICMS, por exemplo, a alfabetização, em que o governo distribui com base nos resultados da alfabetização. Então, ele induz a prefeitura a tomar uma medida correta de alfabetização. Você tem a cota parte ambiental, em que ele induz a prefeitura a adotar uma agenda de desenvolvimento sustentável. Então, tudo isso pode desaparecer com essa reforma em nome de uma eficiência alocativa e em nome de uma indústria que nós sabemos que o problema da indústria nacional não é apenas a questão tributária. Nós temos N outros problemas que não estão sendo enfrentados. Pela proposta em discussão no Congresso Nacional, setores como os de serviços, indústria farmacêutica, agropecuária, comércio e serviços financeiros estariam na lista dos segmentos perdedores, ou seja, teriam a carga tributária aumentada de 10% para 25%. Segundo Eric Figueiredo, isso representa um risco elevado de desemprego nas cadeias produtivas de Goiás, que representam 84% da mão de obra empregada. Os setores que vão passar a pagar mais imposto, na verdade, são os que mais empregam. Essa discussão não tem sido feita por quem está propondo a reforma tributária. Então, nós estamos alertando a população de que é uma reforma que impacta setores muito empregadores. O empresário brasileiro ele lida com uma série de problemas que são associados, por exemplo, ao custo trabalhista. Né? Para cada uma pessoa que ganha um salário mínimo hoje, o empresário paga outro salário mínimo e um pouco mais de impostos. Esse custo vai ser preservado. Ele paga impostos diretos, impostos sobre consumo. Então, tem uma série de questões associadas à segurança jurídica. Então, esse empresário ele trabalha ali na margem. Né? Ele trabalha no limite da viabilidade do negócio. E do dia para a noite, a partir de uma reforma, um setor varejista, por exemplo, vai pagar 100% a mais no imposto. Isso, num setor que gera muito emprego, acende a luz vermelha de que o empresário pode ajustar esse custo adicional de duas formas. Primeiro, repassando para os preços. Segundo, ajustando seus custos fixos. Entre os custos que ele tem são os custos trabalhistas. Então, pode ser que isso gere algum nível de desemprego. A criação do chamado Fundo de Desenvolvimento Regional para compensar as perdas de arrecadação não é consenso pela falta de clareza sobre como será a distribuição de recursos e também sobre quem irá colocar dinheiro no tal fundo de compensação. São incertezas que geram mais preocupações do que expectativas positivas com a proposta de reforma tributária. O presidente do Instituto Mauro Borges diz qual seria o modelo de reforma que contemplaria todos os segmentos da economia e que poderia melhorar a arrecadação e reduzir o peso da carga tributária sobre a população. O empresário ele não faz investimento pensando hoje, ele tem um horizonte de tempo de 15, 20 anos. Então, só a incerteza de uma aprovação de uma reforma como essa já está alterando a forma do empresário pensar o investimento para amanhã. Nada garante, a não ser a crença nos resultados teóricos da equipe que está propondo do Ministério da Fazenda, que vai gerar o crescimento. Então, nós duvidamos, na verdade, da existência desse próprio crescimento econômico. Existem N iniciativas no Congresso, inclusive muitas delas recentes. Há 2 anos, o Ministério da Economia propôs a unificação do PIS e do COFINS. Né? Essa era uma proposta que mexia apenas com os impostos federais e essa proposta não foi levada à frente.
pouco tempo depois, o Ministério da Economia, ainda na gestão do ministro Paulo Guedes, propôs uma redução do imposto de renda de pessoa jurídica e uma taxação de grandes dividendos. Essa proposta não foi à frente. Existem discussões sobre o barateamento da força de trabalho a partir dos impostos que incidem sobre a folha de pagamentos. Essa proposta também não vai à frente. Então, existem iniciativas pontuais que, de fato, afetam ou atacam o custo Brasil. E essas iniciativas, nem todas são tributárias. Então, a falta de uma unidade, né, de você empacotar isso em um nome reforma e colocar o nome de um autor em cima, talvez impeça que os gestores tomem essas iniciativas que são fragmentadas de forma isolada, de forma muito mais simples. Eles preferem empacotar a parte com maior impacto e tentar empurrar isso sem ter critério claro, sem ter critério de alíquota, sem discutir impacto sobre emprego, impacto sobre inflação. Nós vamos ter, por exemplo, um impacto muito expressivo sobre o serviço de educação e saúde. Então, pessoas que pagam hoje imposto, que colocam o filho numa escola particular com muito sacrifício, podem ver a matrícula ser reajustada. Pessoas que têm plano de saúde podem ver o preço do plano de saúde ser aumentado. Isso não é discutido, isso não foi apresentado em estudo. Nós temos aqui estudos no IMB mostrando que isso pode impactar até 1,5 milhão de pessoas, que são pessoas que têm plano de saúde e que têm filhos em escola privada. E, como gestor de política pública, o governador, ele se preocupa com hoje e com o amanhã. Então, nós temos que observar o que pode acontecer hoje. E essas dúvidas, quando são colocadas, elas não são muito bem recebidas. Tá? Então, a equipe do governo federal, ele olha meio atravessado para essas dúvidas. Por quê? Porque eles pressupõem que isso tudo já está apaziguado. Vamos pensar apenas nessa reforma que nós estamos propondo. Então, o Estado de Goiás tem dado um passo atrás e perguntado: vocês observaram esses impactos? E a resposta é não, e muda a conversa sobre uma alteração pontual em uma reforma sem discutir os reais impactos dessa reforma. A discussão ela é sempre no sentido muito técnico, muito fiscalista, e não discute emprego, não discute preço. Então, o cidadão ele é afastado dessa discussão. Depois, quando o resultado negativo vem, isso é atribuído a um outro fator, um fator externo, coisa desse tipo. Então, nós não podemos gerar esse tipo de ruído nesse momento na economia. O estado de Goiás vem crescendo de forma muito sustentada e surpreendendo o Brasil. As políticas de desenvolvimento regional do Centro-Oeste vêm sendo efetivas. Nós temos aí impactos expressivos sobre a redução de pobreza. Nós tínhamos uma taxa de pobreza em Goiás na década de 60, na casa de 9% a extrema pobreza. Essa taxa foi trazida para 1,7% e com as ações mais efetivas do Estado, essa taxa tende a ser reduzida. E nós estamos propondo uma reforma que penaliza quem vem fazendo o seu dever de casa como gestor público. E a gente continua falando sobre reforma tributária, por isso o nosso convidado já está a postos aqui. Ele é o Rodrigo da Força Sindical, Rodrigo Alves Carvello, Rodrigão, presidente da Força Sindical em Goiás. Rodrigão, boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, eu que agradeço. Estou à disposição para qualquer tipo de pergunta. A fala do presidente do Instituto, Mauro Borges, extremamente esclarecedora. Aí ele coloca, Rodrigão, prejuízo da maneira com que está colocada lá a discussão sobre a reforma tributária para os municípios, para os estados, para os empresários. Aí aquela pergunta, e para o trabalhador? Esse será mais penalizado ainda, o Rodrigão? Então, Lucílio, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? Nós passamos pela reforma trabalhista, a reforma da Previdência e agora a reforma tributária. É uma reforma que os brasileiros estão aguardando aí há 40 anos, só que ela veio cheia de pegadinhas, né? Então, a preocupação, porque está sendo muito rápida a tramitação dela dentro do Congresso e dentro da reforma, não que a reforma seja ruim, tão esperada, porém tem algumas coisas que nós não concordamos. Um exemplo, essa questão da guerra fiscal. Hoje, Goiás é industrializado pela guerra fiscal. Se ele te dá um incentivo, a empresa vem. E eu sou beneficiado por isso, porque eu sou morador, sou nascido e criado na cidade de Catalão, onde hoje tem 2 indústrias automobilísticas, tem uma indústria também que monta colheitadeira de cana, e essas empresas saíram dos grandes centros, vieram para o interior de Goiás pelos incentivos. Se acabar a autonomia dos estados, com certeza essas empresas vão ficar próximo do mercado consumidor, que é o quê? Que é o sul e o sudeste. Ou seja, Goiás vai
tudo que nós ganhamos, Luciano, nesses últimos 20 anos, nós vamos perder. Então, essa preocupação, não tendo indústria, vai gerar o desemprego no nosso estado. Vale ressaltar justamente isso, a forma com que a reforma tributária está sendo discutida. Como a gente sempre gosta de lembrar aqui, começando pela cobrança de tributos sobre o consumo que impacta na autonomia de estados e municípios. Agora, Rodrigão, quando um benefício fiscal chega para uma empresa, significa que é um incentivo para que ela fixe no estado. E mais do que isso, cria atrativos para novas empresas chegarem. Isso representa geração de emprego. Então, traduzindo, dá para entender que quem está empregado pode ter a sua situação ameaçada e novos atrativos para a criação de outras oportunidades, tudo isso também pode ficar prejudicado? Isso, quem lembra na década de 70, 80, só produzia automóvel no ABC, né? A gente lembra das grandes greves do ABC, né? Sou sindicalista, né? Tenho propriedade para falar. E com a guerra fiscal, os incentivos fiscais, hoje nós temos montadora no Nordeste do país, temos montadora no Centro-Oeste, também no Paraná. Então, assim, foi descentralizando os atrativos. A empresa, ela gosta de ficar perto no Porto de Santos, né, ali no litoral e perto do mercado consumidor. Eu falo, uma caminhonete, um carro produzido do Iapoque ao Chuí, ou seja, lá do Acre ao Rio Grande do Sul, o preço dela de venda é o mesmo. A diferença está no custo da operação. Então, se ela tem um atrativo para ir para um estado, com certeza ela vai vir. Agora, se terminar isso, com certeza ela vai procurar os grandes centros. Ou seja, nós vamos perder o que nós conseguimos. Hoje, na minha cidade, essa grande montadora gera 2.000 empregos diretos, já gerou 4.000 empregos diretos. Ou seja, só para você ter noção, ela já correspondeu a 51% da renda do meu município. 51% da renda do município. Então é interessante, né? Além dela gerar o emprego, os outros benefícios, porque ela não é isenta de todos os impostos. Alguns impostos ela paga. E esses impostos, ela com toda isenção, assim mesmo ela correspondeu a 51% da renda do município. E Catalão é a quinta maior arrecadação do estado de Goiás. Quinta? Entre os 246. Agora, lembrando que outros segmentos também nos últimos tempos vieram para Goiás, fortalecendo ainda mais o estado. Isso, o nosso agronegócio, né? O nosso agronegócio que puxa a nossa economia, né? A questão de serviço, eu falo que é o carro-chefe, uma coisa puxa a outra, né? Um exemplo, uma indústria automobilística, a cadeia produtiva da indústria automobilística é muito forte, porque o carro, ele vai de vidro a papelão, ele vai madeira, ele vai petróleo, ele vai borracha, então a cadeia produtiva é muito forte. E aí puxa na construção civil e uma coisa vai puxando a outra. O setor de serviço cresce muito também. Olha só, uma pequena relação aqui, para a gente ampliar essa discussão, pela proposta em discussão, setores como de serviços, indústria farmacêutica, agropecuária, comércio e serviços financeiros estariam na lista dos segmentos, Rodrigão, que teriam uma carga tributária aumentada, que hoje aí varia de 10%, um pouco menos ou um pouco mais, para 25%. Isso significa o quê? Volto a dizer, a corda arrebenta para o lado mais fraco. Quem vai pagar? Quem vai pagar é o trabalhador. E aí a empresa vai diminuir o quê? Então, ela vai diminuir, às vezes, até diminuindo, né, os postos de trabalho. Sempre quem vai pagar essa conta é o trabalhador. Por isso, a preocupação. Na reforma trabalhista, Lucídio, falava que ia gerar 2 milhões de emprego. A taxa de desemprego estava 9%. Não gerou-se emprego e a taxa de desemprego chegou a quase 15%. Entendeu? Então, vem com outro discurso falando que as coisas vão melhorar. E eu não acredito nessa reforma tributária que vai melhorar para o trabalhador. Está numa visão seguinte, o trabalhador está achando que vai, né, pagar menos, o empresário está achando que vai arrecadar mais e é o contrário disso tudo. Eu acho que o patrão vai pagar mais, o trabalhador vai pagar mais e o custo do Brasil, que eu acho que é o câncer do Brasil, né, o custo do Brasil é muito caro. Né? Não se faz uma reforma, né, administrativa, porque eu acho que a reforma tem que fazer na despesa e não na receita.
né? E eu acho que vai acontecer que nós não pagar o pato novamente. Lembrando que essas mudanças propostas, né, podem impactar, sim, na geração de emprego, na instituição de políticas públicas, no atrativo para novas empresas, renda e na sua vida, como a gente sempre faz questão de esclarecer aqui no Jornal do Meio-Dia. Rapidamente, para encerrarmos, de que forma a Força Sindical Goiás está mobilizada? Nós registramos na semana passada, inclusive vocês assinaram durante aquele encontro de entidades empresariais, assinaram um manifesto de apoio ao governador Ronaldo Caiado pela luta que ele tem travado nesses debates nacionais. De que forma a força sindical agora vai se mobilizar também? Isso, nós fizemos uma moção de apoio ao governador Ronaldo Caiado, trabalhadores e empresários, né, para dizer que Goiás é mais. Nós estamos pensando em Goiás nos próximos 30 anos. Agora, o jeito de falar, de expressar, é espernear e tentar convencer quem? Os deputados federais e os senadores que votam, né? São 513 e 81. Porém, aqui nós somos a bancada de 17. Então, cada estado tem que fazer o seu dever, ver onde o calo aperta e nós ir atrás daquelas pessoas que nós votamos, né? Infelizmente, o brasileiro, se você fazer uma pesquisa hoje, né, ele esquece que em outubro em quem ele votou. Então, a gente tem que pressionar, né, os nossos 17 deputados para eles pensarem não só no mandato deles, não só nas emendas impositivas que vão ganhar do governo federal, e sim no nosso estado nos próximos 10, 20, 50 anos, pensar principalmente na geração de emprego. É difícil a gente pensar numa reforma que vai agradar todo mundo, mas a gente não pode, claro, aceitar uma reforma que deixe a autonomia para lá dos estados, dos municípios e tire os incentivos fiscais dos estados. O Rodrigo Alves Carvelo, muito obrigado pelas informações, por esclarecer sobre esse tema muito importante nesse momento. E a gente agradece também a Força Sindical. Eu que agradeço, estou pronto, né? Quando solicitado, estarei aqui. Muito obrigado pela oportunidade.